Chega de moleza, estamos estudando a palavra de Deus. A matéria de hoje, bibliologia. E nós já dominamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Vamos recapitular? Gente, eu vou falar tanto isso aqui que vai chegar no fim do ano, você decorou todos. Decorou, não só decorou, né? Porque não adianta só repetir, tem que entender o que está falando. O papagaio fala, mas não sabe o que está falando, tá certo? O papagaio fala, mas ele não sabe. Até tem uma historinha que eu vou contar para vocês aqui de uma pessoa que malandra, né? Uma pessoa malandra pegou uma coruja, pintou a coruja de verde e foi na feira vender a coruja como papagaio. Olha só que situação. Ele pintou a coruja de verde e levou na feira para vender como papagaio. Aí foi uma pessoa lá, gostou, né? Olhou e falou: olha, eu sempre quis ter um papagaio. Quanto é o papagaio? Pagou o papagaio, pagou o preço e levou o papagaio. Quer dizer, coruja pintada de papagaio para casa. Ficou lá. Passou um ano, nada do papagaio falar, né? Coruja não fala, né? Não adianta, não fala de jeito nenhum. Aí ele ficou triste, ficou irado. Falou: eu vou achar esse cara que me vendeu esse papagaio que não fala e eu vou ver só o que ele vai me explicar. Aí ele foi lá com o papagaio dele, que era uma coruja pintada de verde, de papagaio. Chegou lá na feira, encontrou o cara que vendeu, o senhor que vendeu, falou: escuta, meu amigo, eu comprei esse papagaio faz um ano e até agora ele não falou nada. Aí o que vendeu falou: olha, assim, ele realmente pode até não ter falado, mas o senhor pode observar que ele fica prestando atenção. Entendeu? Ainda conseguiu ainda, então, prestar atenção. É importante prestar atenção e aprender, não é verdade? Senão fica igual coruja, só fica com aquele olho prestando atenção, mas não aprende. E para aprender precisa praticar. E para praticar precisa fazer o exercício que pratica. E eu já dei um exercício. Escrever o nome dos 5 primeiros livros num papelzinho. Escreve Pentateuco, escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se esqueceu, é só pegar a capa da Bíblia, ia virando as primeiras páginas e encontra o nome. E cola na geladeira. Cola lá com imã na geladeira, cola no armário na frente onde está lavando louça. O senhor que está me ouvindo, cola no espelho onde o senhor faz a barba. Onde faz não está fazendo, cortando a barba, quem tá, mesmo que tenha a barba que está dando aquela ajeitada, né? Então fica olhando ali no espelho lá, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todo dia vai olhando, igual a coruja, prestando atenção. Um dia vai estar falando de cor, né? Porque nós somos muito mais do que uma coruja ou do que um papagaio, né? Nós somos seres humanos, a imagem e semelhança de Deus. Deus deu essa capacidade para a gente de aprender as coisas, tá bom? E ensinar outras também. Aí o senhor ensina para o seu filho, ensina para o seu vizinho, ensina para o seu amigo no trabalho, porque quem ensina aprende mais. Porque para ensinar tem que saber, tá certo? Muito bem. Estes 5 primeiros livros, quem escreveu esses 5 primeiros livros? Moisés. Moisés. Então, Deus escolheu, Deus usa o homem, o ser humano. Deus escolheu Moisés. Moisés para escrever esses 5 primeiros livros. O autor, no sentido profundo quem é o autor dos 5 primeiros livros? O autor, Deus, o Espírito Santo. Agora, quem foi o escritor? Quem escreveu? Moisés, tá bom? Moisés, o homem que Deus mais usou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Moisés é o homem mais usado na Bíblia, sem sombra de dúvida. Ele escreveu os 5 primeiros livros e foi treinado 40 anos no Egito para ser faraó. Sabia disso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22, fala que Moisés conhecia toda a ciência do Egito. Olha que profundidade. Toda a ciência do Egito. Então ele era um cientista praticamente. Esse foi o homem que Deus escolheu para fazer essa grande obra. Então o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, tá? Quando mais ou menos ele escreveu? Quando? Quando? Que data? Anota aí no seu caderno. Mais ou menos 1560, 1500 e alguma coisa antes de Cristo, né? Antes de Cristo, 1460. Porque a destruição de Jericó se deu em 1400. Então pode baixar 40 anos,
1440, 1450 antes de Cristo. Então, é uma data aproximada, tá? 1400 é a destruição de Jericó. Então, Moisés é um pouquinho antes, está mais distante um pouquinho, tá bom? Mas vamos trabalhar com data em cronologia bíblica. Muito bem. Agora, eu já aprendi os 5 primeiros livros. A primeira fatia, eu falei que são 4 partes. Vamos para a segunda parte? Pega um papelzinho aí, pega o seu bloquinho de rascunho. A segunda parte nós chamamos de livros históricos. É um nome técnico, realmente trata de história. Livros históricos. Livros históricos, tá bom? Então, anota aí no teu caderninho. Livros históricos. Anota aí, são 12 livros. São 12, ó. A primeira parte, 5. A lei, 5. Agora são 12. Pegou o caderninho? Livros históricos. Então, o primeiro livro histórico dessa segunda fatia, dessa segunda caixinha, é o livro do sucessor de Moisés. Você sabe quem foi o sucessor de Moisés? Anota aí no seu caderno, Josué. Josué, sucessor de Moisés. Então, é o próximo livro. Então, você tem os 5 primeiros, depois o 6º, Josué. Tá bom? Muito bem. E depois de Josué, qual o próximo livro? Juízes. Escreve aí, Juízes. Depois nós vamos estudar livro por livro. Por enquanto nós vamos aprender as partes. Juízes. Depois de Juízes, aí vem uma mulher. O livro leva o nome de uma mulher. Não foi ela que escreveu, mas leva o nome dela. Ruth. Tem 2 livros com nomes de mulheres na Bíblia. 2. O primeiro é Ruth e o outro depois eu falo. Mas você já sabe, foi uma rainha. Depois eu falo. Então, vamos lá. Josué, Juízes, Ruth, ok? E depois de Ruth, aí tem o livro de Samuel. Só que ele é dividido em 2 partes. Então tem 1 Samuel e 2 Samuel. Olha que facinho que ficou. Se aprendendo o nome de um livro, você já sabe que são 2. 1 e 2 Samuel. Tá? Então, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, aí vem o reinado de Israel. Só que o livro de Reis também é dividido, tem uma mosca aqui, mas ela, olha, sem problema, vamos trabalhar assim mesmo, deixa ela aí. O primeiro livro de Reis e o 2º livro de Reis. Primeiro livro de Reis, 2º livro de Reis, é dividido em 2 partes também, tá bom? Aí vem o quê? Crônicas. O que é crônicas? É como se fosse o jornal da época. O jornal é tudo o que acontecia na época. Então tem o primeiro livro de crônicas e o 2º livro de crônicas. Depois nós vamos estudar um por um, tá? Agora só tem mais 3. Eu falei que são 12. Só mais 3. Esdras, Neemias e agora a rainha. Lembrou o nome da rainha? Rainha Esther. Esdras, Neemias e Esther. 12 livros. Então você vai escrever num papelzinho, livros históricos, o nome dos 12 e vai colar lá no seu armário, na sua geladeira, né? O homem coloca lá onde faz a barba, e coloca lá para ficar olhando no espelho direitinho, para ir decorando. Até o final do curso decorou tudo, tá bom? Então, se eu já sei 5 e já sei mais 12, eu já sei 17. Nós precisamos aprender 39 livros, tá bom? Então, nós já temos a fatia da lei, que é o Pentateuco, os históricos, e agora nós temos os poéticos, os livros poéticos, que tratam o quê? De poesia. O livro trata de poesia. São 5 livros poéticos, 5 livros. O mais antigo do livro, o primeiro livro poético, que é o livro mais antigo na Bíblia, depois eu vou explicar por que é o mais antigo, é o livro de Jó. É um livro poético, em forma de poesia. Depois vem Salmos. Salmos também são hinos, são poesias. Olha que coisa maravilhosa. Depois vem Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Anotou?